Antes de entrar em matéria, eu gostaria de apresentar a senhora Laura Petit, que se encontra conosco, que perdeu 3 irmãos na guerrilha do Araguaia, no sul do Pará. Afortunadamente, a irmã de 22 anos, morta em 72, foram encontrados os despojos, ela foi identificada e a família pôde enterrá-la, segundo um rito funerário necessário, em Bauru, em 96, tenho entendido. Faltam ainda 2 outros irmãos que continuam desaparecidos e desapareceram a partir do ano 74, Jaime e Lúcio. Um estudante de engenharia, o outro recém-formado em engenharia, que não tinha alcançado ainda os 30 anos de idade. Não é? Esses 2 corpos continuam absolutamente desaparecidos e não foram objeto ainda de nenhuma exploração. Não é? Eu gostaria que a senhora Laura Petit se aproximasse do pódio e falasse para nós o seu depoimento. Boa tarde. Como já fui apresentada, eu tive 3 irmãos desaparecidos no Araguaia, e somente a Maria Lúcia Petit, que era uma professora recém-formada, e que foi executada pelo Exército aos 22 anos, ao buscar alimentos na casa de um morador, no dia 16 de junho de 1972. Ela foi identificada, seu corpo foi encontrado no cemitério de Xambioá e foi devolvida à família o seu corpo 24 anos após a sua morte. Durante esses longos anos, minha mãe, que faleceu aos 2 anos, e que viveu até os 87 na esperança de encontrar os corpos dos outros 2 filhos, né, o Lúcio e o Jaime. Entretanto, ela não viveu o suficiente. Jaime era estudante de engenharia e foi cercado por uma equipe de militares em 1973 que metralharam a cabana onde ele se encontrava e seu corpo foi esbagaçado, por tiros, segundo o depoimento de um morador da região, que servia de guia aos militares, e ele prestou esse depoimento ao Ministério Público Federal no ano 2001. Ele também contou que Jaime teve sua cabeça cortada, colocada num saco de plástico e levado para a base de São Raimundo para ser identificado, e entregue ao Dr. Augusto, nome de um militar que usava esse nome, esse codinome na região. Seu corpo, até hoje, não foi encontrado. Lúcio, engenheiro, foi feito prisioneiro com mais 2 companheiros, já em 1974, no final da repressão da guerrilha, e eles foram vistos amarrados com cordas de nylon nos pulsos, dentro de um helicóptero na base de Bacaba, perto de São Domingos do Araguaia, em abril de 1974, segundo também o depoimento de um morador dado no ano de 2001 ao Ministério Público Federal. A partir dessa data, os 3 desapareceram. E, como nós lemos nos livros, e os familiares sempre buscam alguma informação, nós sabemos que quando Geisel iniciou o seu governo, a ordem é que ele não queria prisioneiros vivos, que todos que fossem encontrados deveriam ser executados. Recente entrevista do Sebastião Curió em um jornal disse que foram executados 41 prisioneiros na região do Araguaia, entre guerrilheiros e guerrilheiras.
Maria Lúcia, eu vou falar um pouquinho de como ela foi encontrada. Nessa luta em que os familiares empreenderam na busca de seus parentes desaparecidos, eles buscaram o apoio da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo e foram até a região porque os moradores indicavam o cemitério de Xambioá como local onde teriam sido enterrados vários mortos, né, na guerrilha. Maria Lúcia foi encontrada neste cemitério e trazida para a Unicamp. Só que isso foi no ano de 1991. Só que dizem os que participaram desta comissão, que foi até Xambioá, que Badam Palhares, o legista, passou por Brasília e teria recebido ordens de Romeu Tuma, da Polícia Federal, de que não fizesse identificação, porque o assunto guerrilha do Araguaia ainda era censurado pelo governo, quer dizer, não se podia saber a verdade. Também foi encontrado na mesma cova uma outra ossada de um guerrilheiro que estava com os pulsos amarrados por uma corda de nylon, só que o Badam Palhares desprezou esses restos mortais e hoje nós sabemos porque que esses eram os restos mortais de um estudante do Ceará, Bergson Gurjão Farias. Então, de mais de 60 militantes que estavam no Araguaia, apenas 2 foram identificados até hoje. Agora, em outubro, Bergson foi entregue e sepultado na sua terra natal, entregue à sua mãe, que conseguiu viver 94 anos para ver esse fato histórico, de conhecer a verdade ou de encontrar os restos mortais de seu filho. Também é importante dizer a trajetória dos restos mortais. A Maria Lúcia ficou, então, na Unicamp por mais 5 anos, até que um militar entregou na redação de um jornal fotos e documentos, papéis sobre a repressão da guerrilha, e foram essas fotos que possibilitaram a sua identificação, porque a comissão de familiares levou à Unicamp e o legista foi obrigado a fazer o reconhecimento. Nessa foto, a Maria Lúcia aparecia morta sobre um paraquedas, vestindo a mesma roupa, que não tinha se decomposto porque era de nylon, tal qual ela foi enterrada no cemitério de Xambioá. Ela foi enterrada envolta nesse paraquedas, né? E com a mesma blusa que ela usava no dia em que foi morta. O Bergson, depois que a Maria Lúcia foi identificada em 96, a comissão de familiares pressionou novamente a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e conseguiu uma nova ida ao cemitério de Xambioá em 96. E lá foi exumada os restos mortais do Bergson, só que de 96, nós estamos no ano de 2009, quantos anos se passaram? 13 anos. Gente, não há tempo que resista ao conhecimento da verdade. Eu, sinceramente, digo, nossas mães já se foram. Já se foi uma geração. E a nossa geração, que nós tínhamos 20, 25 anos na época, nós já estamos com a idade que as nossas mães e os nossos pais tinham quando perderam seus filhos. Se demora mais tempo para se abrir arquivos, para se conhecer a verdade e para se escrever a verdadeira história deste país, eu acho que nós já não estaremos mais vivos, sabe? E é este o meu grande receio. E como uma juíza disse hoje de manhã, e eu queria enfatizar a importância do que ela disse, não é uma questão nossa só de familiares, como nós temos já quase 40 anos de luta,
mas é uma questão da sociedade brasileira. Não somos nós familiares que já carregamos o fardo da dor, da perda, ainda termos que fazer ações judiciais e batalhar e ir atrás, correr de advogados que não aceitam as nossas causas. Também é difícil encontrar um advogado que aceite defender ou pesquisar ou ir em busca do paradeiro dos desaparecidos políticos. Essas são as dificuldades que nós, familiares, encontramos. E eu gostaria também de dizer, essa luta dos familiares, ela tem mais de 30 anos. Por exemplo, em 1979, houve a primeira interpelação judicial ao então presidente-general Figueiredo. E se perguntava, os familiares perguntavam, onde estão? Queremos saber o paradeiro de mais de 60 guerrilheiros, saber o que aconteceu com eles, se mortos, quais as circunstâncias de mortes e quem foram os responsáveis. E é triste vir aqui a público dizer, né, decorridos mais de 3 décadas, continuamos perguntando onde estão, quem são os responsáveis, o que foi feito dos seus corpos e quais foram as circunstâncias de sua morte, porque nós não queremos só o direito à memória e à verdade, nós também queremos justiça. Nós temos direito à justiça. E é um direito que está lá escrito na Declaração dos Direitos Humanos da ONU. E isso me parece que vigora desde 1948. Né? Mas este país ainda não nos deu esse direito. Pedia-se naquela época ao governo atestado de óbito, a entrega dos restos mortais, para que a família pudesse prantear os seus entes queridos e dar um sepultamento digno. O governo ignorou totalmente essa interpelação, porque disse que só em tempos de guerra ele é chefe maior, sei lá, não entendo muito, das Forças Armadas. E nova ação judicial foi encaminhada em 1982 por 22 familiares, de pais, mães, esposas, irmãos, à busca de seus parentes. Nós já temos nessa ação judicial 27 anos. E o governo vem protelando este processo durante todos esses anos, através de recursos, e até que no dia 23 de junho de 2003, a juíza proferiu a sentença favorável aos familiares, determinando que a União executasse aquilo que era pedido no prazo de 120 dias. Da sentença, os familiares acharam que tinha sido uma vitória, finalmente, né? Esta ação judicial chegou a ter uma sentença proferida, porém, nós tivemos o desencanto da Advocacia Geral da União, não é? Entrar com recurso contra esta sentença. E daí, mais protelações. Né? Nós chegamos em 2009, já decorridos 6 anos, sem que esta sentença tenha sido cumprida. E o que dizia a juíza? Ela determinava que a União deveria promover a abertura dos arquivos das Forças Armadas, deveria intimar os militares envolvidos na repressão à guerrilha do Araguaia para esclarecer as circunstâncias de mortes, indicar o local onde eles foram enterrados. E a entrega dos restos mortais às famílias para o sepultamento digno. Diante da inércia da Justiça, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos
e o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro encaminhou esta ação no dia 7 de agosto de 1995 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E esta foi uma petição que transitou por 10 anos sem obter resposta convincente do governo brasileiro. O CEGIL encaminhou, então, para a OEA. E em 26 de março deste ano, foi acolhido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Para nós, já é uma esperança, já é uma vitória. A Corte vai cobrar a nível internacional do governo brasileiro a resposta a parentes das vítimas da guerrilha do Araguaia. Resposta essa que o governo se omitiu de dar durante mais de 27 anos. Agora, só fazendo parênteses, quando hoje o nosso ministro de Direitos Humanos se referiu que os familiares deveriam entrar com mais ações judiciais, que deveria ter mais exemplos, como dos familiares que moveram ação contra o torturador Ustra, eu digo para vocês, a nossa experiência é decepcionante, porque nós fomos à justiça. Há 27 anos que nós estamos clamando justiça. E o que tem acontecido até agora? Tá? Além de carregarmos, como eu já disse, a dor da perda, a dor de saber o que foi feito com os nossos parentes, nós ainda temos o ônus de mover processos contra a União, né? De carregar tudo isso. Nossas mães ficaram idosas, sem forças, e realmente isso agora depende de nós herdeiros, dessa outra geração que veio. Bom, o governo, logo após essa decisão da Corte Interamericana aceitar a petição da CEGIL, o governo encarregou o Ministério da Defesa de resolver a questão da busca dos desaparecidos do Araguaia. O Ministério da Defesa criou um grupo de trabalho Tocantins. E eu acho que a censura continua até hoje, o tabu com relação ao Araguaia também. Por que um grupo de trabalho que vai buscar desaparecidos do Araguaia tem que ser chamado de Grupo de Trabalho Tocantins? Não poderia ser Grupo de Trabalho do Araguaia? Parece que até o nome provoca horror, né, entre os militares. E este grupo de trabalho é uma força-tarefa de caráter eminentemente militar, comandada pelo Exército, excluindo a participação dos familiares e do Ministério Público, que garantiria a não destruição das provas, das circunstâncias de mortes e a possibilidade futura de responsabilização criminal dos responsáveis. Face ao repúdio dos familiares ao GTT, que passou por cima da Lei 9.140, que criou a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos para fazer as buscas dos desaparecidos políticos, o governo resolveu criar, então, um comitê interinstitucional de supervisão, agregando outros setores que não fossem as Forças Armadas. Né? Chamou a participar a comissão especial, porém continuou excluindo os familiares e excluindo o Ministério Público. Todavia, a supervisão deste comitê continua em poder do Ministério da Defesa, alegando que os familiares
são parte envolvida. Os familiares foram excluídos porque disseram assim: não, os familiares são parte envolvida na questão. Ora, o Exército também é parte envolvida na questão. O Exército foi o responsável pela morte, pela execução, pela ocultação dos corpos, e é o Exército que está lá, não é? Sendo responsável para coordenar as ações deste governo. Então, isto criou, assim, uma indignação de grande parte dos familiares. Também, eu tenho uma grande estima pelo ministro da Secretaria de Direitos Humanos, mas quando ele disse, eu li no jornal, que ele tinha dito que as buscas deste grupo, lá no Araguaia, estão sendo feitas como procurar agulha no palheiro, eu pensei imediatamente, realmente, sem abrir arquivos das Forças Armadas, sem chamar os militares para que prestem, que deem informações de onde enterraram os corpos dos desaparecidos, o trabalho de busca só poderá ser buscar agulha no palheiro. Né? Usando o dito popular que o nosso presidente gosta muito de usar, eu diria assim, que é colocar o carro na frente dos bois. Tá? Se nós queremos realmente conhecer a verdade, encontrar os corpos, nós teríamos que primeiro, não é, abrir os arquivos, que nós temos leis severas de sigilo, que foram chamadas de sigilo eterno, porque a guerrilha teve fim em 1974, já foram transcorridos mais de 30 anos em que esses documentos deveriam ser mantidos sob sigilo. Se cria uma nova lei que prorroga o sigilo por mais 30, ou por mais 30, ou até que nós já estejamos mortos, as testemunhas dos fatos que ocorreram na época da ditadura militar. Então, eu acho que, sem contar com as informações do Exército, eu acho que os resultados de busca na região vão ser mínimos. Outra iniciativa, pós-chegada da ação na Corte Interamericana da OEA, foi que o governo criou uma propaganda na televisão do governo, do Arquivo Nacional, e eu considero isto um abuso da imagem dos familiares, um desrespeito à dor. A gente vê lá uma mãe idosa que sofreu, ela pode ter tido uma boa-fé muito grande, e eu sou radicalmente contra essa iniciativa, porque está desfocando o alvo, o X da questão. Não se deve pedir à sociedade civil que forneça arquivos, documentos que possibilitem a localização dos nossos familiares. Mas sim, é uma hipocrisia muito grande, porque todo mundo sabe que esses arquivos estão nas mãos das Forças Armadas. São arquivos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Não é a sociedade civil que detém estas informações. Quando nós recebemos na Lei 9.140 o reconhecimento do Estado e da responsabilidade do Estado da morte pelos 136 desaparecidos, que constava do anexo 1, simplesmente vinha lá, morto em tal data, segundo o relatório da Marinha, morto em tal data, segundo o relatório do Exército, morto em tal data, segundo outro relatório, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, existem relatórios em que todos foram identificados,
E esses não estão no poder do público que assiste televisão. Tenho certeza. E outra coisa também que eu gostaria de acrescentar, que o que foi dito, que o erro nessas buscas do Araguaia foi não permitir a presença dos familiares. Eu acho que outros itens poderiam ser acrescentados. Não ter tido arquivos da ditadura militar abertos, não ter tido a intimação dos militares, ter ido lá sem a presença do Ministério Público, ter ido lá com o comando do Exército e ter ido com a supervisão do Ministério da Defesa. Tá? E também, em especial, eu gostaria de esclarecer que não sei se ele é brigadeiro, general, Mário Lúcio, que foi encarregado da parte de coordenação dessas operações militares. Ele teve um pronunciamento num jornal de Minas, por ocasião do 31 de março de 1964, em que ele diz que exalta a dita revolução como sendo aquela que impediu a entrada do comunismo no Brasil. Quer dizer, nós ainda temos no Exército aqueles militares que ainda estão na época da Guerra Fria, eu acho, né? Então, quando se diz, o Exército de hoje é diferente do Exército da época da ditadura, a gente precisava fazer uma reflexão sobre isso. Porque todas as vezes em que eu ouvi fala, tanto do ministro da Justiça, quanto do ministro da Secretaria de Direitos Humanos, dizendo o Exército de hoje não é o mesmo de ontem, no dia seguinte, nos jornais, a gente vê uma nota dos militares dizendo, não, nós somos os mesmos, desde o tempo de Caxias. Tá? Então, eu ainda duvido que haja alguma coisa que diferencie o Exército de hoje do Exército de ontem. Dizem também, é sabido também, que não existe arquivos da experiência militar na repressão da guerrilha do Araguaia, mas se sabe que os grupos de treinamento de batalhões da selva aprendem, sim, técnicas de combate de guerrilha, e o exemplo citado é o combate das ações que ocorreram no sul do Pará, na região do Araguaia. Tá? Então, isso aí, eu acho que são pontos que precisam ser levados em consideração. Outra coisa também, eu acho importantíssimo o estabelecimento de comissão de verdade. E como eu tenho assistido a esses seminários, eu tenho visto assim, se estabelece comissão de verdade, e o Brasil está bem atrasado, né, nesse processo. Os nossos vizinhos fizeram isso na transição da democracia, não é? E nós estamos aqui já com como se diz, uma democracia fortalecida, vigorante, e não tivemos comissão de verdade, nem conhecemos o nosso passado. Tá? E outra coisa, finalizando, em geral, as comissões de verdade, elas instruem ações judiciais que levam à responsabilização dos violadores dos direitos humanos, dos crimes contra a humanidade. Tá? E também a minha pergunta, eu
eu sou um pouco cética com esta questão da justiça no Brasil. Nós que vivemos na carne, um processo que dura 27 anos, que o governo até hoje não dá resposta. Tá? A nossa advogada, outro dia nós fomos consultar a advogada e fala assim, como? A União recebeu a sentença. Se ela não cumprir no prazo de 120 dias, ela tem que pagar uma multa diária de não sei quanto mil. Ela disse assim, pois é. Isso é um ato de desobediência da União. E eu me pergunto, nós, cidadãos brasileiros, quando é dada uma sentença judicial, qualquer que seja a pena, a punição, nós somos obrigados a cumprir. Se você é considerado culpado, você vai para a prisão no dia seguinte, não é isso? Com raras exceções, ou com muitas exceções. Então, a gente não sabe bem, porque existem as exceções. Mas isso é o que deveria acontecer. Então, eu acho que a questão da Comissão de Verdade no Brasil, também ela precisa ser muito debatida, com muito cuidado, e porque a questão também de se levar a justiça brasileira para nós familiares tem sido uma experiência desalentadora. Né? Nós ainda encontramos força para continuar nessa luta, porque realmente acho que os familiares são muito perseverantes, porque senão nós já teríamos abandonado há muito tempo. E agora, pensando no futuro, para encerrar, me desculpem o tempo se eu excedi, mas eu acho que o meu poder de síntese não foi suficiente para passar por vocês um pouquinho do que foram essas 4 décadas de luta dos familiares. Mas em 2010, o governo deverá ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, por detenção arbitrária e desaparecimento forçado de cerca de 70 cidadãos brasileiros. Será um fato histórico. É uma novidade para nós brasileiros. E eu espero que a justiça se realize, enfim.